A jornada do milionário que ajudou um mendigo negro a encontrar esperança. Nas ruas pulsantes de São Paulo, onde arranha-céus tocam o céu e a desigualdade social é uma sombra constante, Helena se destacava. Empresária de sucesso, sua vida era uma rotina de reuniões e contratos. Mas naquele dia, algo a chamava. Ao se aproximar de um abrigo para pessoas em situação de rua, a cena estava cheia de vida e dor. O cheiro de comida quente misturava-se com o ar pesado da cidade. Olhares perplexos e rostos marcados pela vida dividiam espaço com a esperança de uma refeição. Foi ali que ela ouviu a voz delicada de Maria, uma mulher que parecia ter enfrentado todas as tempestades do mundo. "Você pode me ajudar a encontrar minha filha?" Maria pediu, o olhar perdido e o tom implorativo. Essas palavras cortaram como uma faca. Helena sentiu um nó na garganta. O passado de Maria estava gravado nas rugas de seu rosto cansado, e ao mesmo tempo refletia um eco de sua própria história marcada por "O que posso fazer?", pensou. Helena decidiu investigar. Ao desbravar a intensidade da vida de Maria, descobriu que a mulher havia sido uma mãe amorosa. Mas os ventos da vida a derrubaram. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Maria não era apenas uma mendiga, ela era uma sobrevivente que carregava uma cargueira de dores e lutas. Segredos de ambas começaram a se entrelaçar, revelando que a solidão de Maria não era tão distante da vida de Helena. Ambas apanhavam da mesma realidade cruel, embora em mundos diferentes. Durante esse tempo, um ativista corajoso surgiu. Ele se chamava Lucas, e sua voz era uma chama em meio à escuridão. Ele lutava contra as injustiças sociais e, ao ouvir Maria, sentiu uma conexão imediata. "Eu vou ajudar você a encontrar sua filha, Maria. Juntas, vamos gritar por justiça." As palavras dele carregavam um peso que ecoava pelo coração de Helena. Seria ela capaz de usar seu poder, sua influência, para ajudar alguém que lembrava tanto suas próprias feridas? A cidade estava em ebulição. Protestos e sirenes ao fundo misturavam esperança e medo. Helena via a sombra da elite local pairando sobre elas, como uma tempestade prestes a chegar. O som da sirene se aproximava cada vez mais, e a realidade de que segredos há muito enterrados poderiam vir à tona se tornava palpável. As paredes de sua vida bem-sucedida começavam a se crivar de fissuras. Helena parou, olhou para Maria e viu não apenas a mulher vulnerável, mas de um espelho que refletia suas inseguranças. "E se eu falhar?", pensou. O passado de ambas as mulheres trazia dor, mas também a centelha da esperança. O que significaria para cada uma delas enfrentar seus medos? E mais, conseguirão juntas redefinir o que realmente significa ser mãe e filha, mesmo que a vida insista em separá-las. O som das sirenes ao longe aumentava, e Helena percebeu que a jornada apenas começava. Enquanto as luzes da cidade piscavam, ela respirou fundo, sentindo a urgência de um novo caminho. O coração acelerado, o destino incerto, mas a determinação começava a brilhar. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença." Helena respirou fundo, observando as luzes da cidade tremular na distância. O coração batia rápido, pulsando com a tensão do momento. Maria olhava para ela, cheia de expectativa. E Lucas, ao lado, tinha o olhar determinado. Mas a atmosfera estava pesada, como se algo estivesse prestes a romper. Então, uma voz alta cortou o ar. "Ei, o que está acontecendo aqui?" Era um homem robusto, vestido de forma impecável, cercado por seguranças.
Ele se aproximou, e a confiança em sua postura era inegável. Você é Helena, não é? A empresária famosa? O que você está fazendo com essa mulher? Um frio percorreu a espinha de Helena. Era Jorge, um magnata do setor imobiliário, conhecido por suas práticas questionáveis. Ela tinha ouvido rumores de que ele estava envolvido em negócios obscuros, aqueles que causavam mais sofrimento nas comunidades vulneráveis. Agora, lá estava ele, fazendo perguntas sobre sua presença em um abrigo. O local, que antes parecia cheio de vida e esperança, começou a parecer uma armadilha. Ajuda, estou ajudando Maria. Helena tentou se firmar, mas a voz tremia. Todo aquele peso parecia pressionar seus ombros. As pessoas ao redor começaram a murmurar, sussurros de curiosidade misturados com desconfiança. As expressões mudaram e a pressão social cresceu. Você não tem nada a ver com isso, Helena. Deixa essa mulher pra lá. Jorge falou com desprezo, como se estivesse se referindo a um objeto, em vez de uma pessoa. O rosto de Maria escureceu, e o pânico era palpável. Helena olhou para Maria, que agora parecia ainda mais pequena. Eu sou a única que pode ajudá-la, gritou Helena, sentindo em si uma raiva ardente. E naquele instante, tudo mudou. Jorge havia dado um passo à frente e, num movimento rápido, puxou algo do bolso. Um documento. Essa mulher não é quem você pensa que é, ele gritou, levantando o papel como uma bandeira de guerra. Os olhares se fixaram em Maria, a esperança se transformando em confusão. Ela é a mãe de uma mulher que você destruiu na sua sede pelo poder. Jorge gritou, expondo a conexão que era desconhecida até aquele momento. Um silêncio pesado caiu sobre a multidão. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés, um estalo na mente. O que isso significava? Maria não era apenas uma mulher perdida. Ela era mãe de alguém que havia sido uma vítima dos projetos de Jorge, talvez a própria razão pela qual tantos estavam lutando na cidade. Os rostos ao redor começaram a virar, algumas pessoas sussurrando, outras expressando choque. O clima urbano vibrava com uma nova tensão, um ponto de virada. Mãe, isso é verdade, Maria? Helena perguntou, ainda em estado de negação. Maria, com lágrimas nos olhos, tremia enquanto olhava para Helena e para o papel em mãos de Jorge. Eu não queria que você soubesse, disse Maria com a voz quebrando. Helena sentiu um nó na garganta. A densidade da revelação empurrando a realidade para dentro de seu coração. Enquanto a multidão observava, as sirenes soavam mais perto, como um presságio. A vida de Helena desmoronava diante dela, e ela lutava para digerir o que acabara de descobrir. O que isso mudaria entre elas? Como iria lidar com essa revelação devastadora? Helena olhou de novo para Maria, e o peso começou a ficar insuportável. Alguma verdade distante agora exigia respostas. Mas o que isso significava para seu futuro? O coração batia forte, e o destino delas parecia estar em um fio prestes a se romper. O que era real? E o que era mentira nesse labirinto de dor e esperança? Helena sentiu o peso da revelação sobre Maria. A multidão ao redor a observava com um misto de curiosidade e desconfiança. O chão parecia tremer sob seus pés. Mãe! As palavras saíram quase como um sussurro. O sentido do que estava prestes a acontecer ficou cada vez mais claro, mas o desespero se apossou de seu peito. O que ela faria com essa verdade? As sirenes se aproximavam, cortando o ar pesado da tensão. O olhar de Jorge era como fogo intenso. Ele tinha o controle da situação. A mão dele segurava o documento como se fosse uma arma. A multidão murmurava. Alguém gritou. Afinal, quem é Maria? Os rostos em volta variavam entre indignação e compaixão. Mas Helena estava presa em seus próprios pensamentos. De repente, um clarão iluminou a cena. Um grupo de pessoas vestidas com camisetas de protesto se aproximou. Eles eram ativistas e estavam ali para ajudar a comunidade. Porém, ao chegarem mais perto, o que parecia ser um filme de esperança, logo se transformou em caos. Um homem no meio do grupo, alto e robusto, começou a gritar.
O que está acontecendo aqui? O seu olhar estava cheio de raiva. Jorge, você está fazendo de novo. Helena ficou confusa. Quem era aquele homem? O que quer dizer com isso? Ela perguntou, com a esperança de que alguém pudesse explicar. Você sabe muito bem. O que faz com as famílias? Você nunca liga para os que sofrem. Mãe ou não, Maria não é um jogo para você usar. O homem avançou em direção a Jorge, o clima pegando fogo. As sirenes pararam, mas o som da tensão pairava no ar. O espaço estava eletrificado, como se uma explosão prestes a acontecer. Você não sabe o que está falando. Jorge respondeu, agora suando. Ela é só uma mulher caída que usa isso para ganhar holofotes. A multidão estremeceu, o choque os conectava, todos estavam sentindo a urgência. Helena observou. A verdade estava prestes a sair. Mas quem seria esse homem? A cada segundo, uma nova camada da história parecia se desdobrar. A tensão se tornava cada vez mais insuportável. Ouvia os murmúrios. Os rostos expressavam tudo: indignação, surpresa, expectativa. E então, o homem apontou para Jorge e disse: Você destruiu minha família. A culpa é sua. E agora, você está tentando destruir a dela também. Helena congelou. O homem tremia. Suas mãos estavam fechadas em punhos. Ele olhou profundamente nos olhos de Maria. Você não se lembrou da noite em que tudo aconteceu, não é? É por isso que você nunca encontrou sua filha. Porque ela foi a única deixada para trás. O impacto das palavras ressoou como um trovão. O coração de Helena disparou. Maria, ao ouvir aquilo, começou a tremer. Ela se virou para Jorge, seus olhos repletos de dor e confusão. Que noite! O que aconteceu? A angústia em sua voz era palpável. Jorge, o magnata, estava em desespero agora. O semblante confuso de Maria iluminou um lado diferente de sua história. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover mais rapidamente. Mas o que todos não sabiam era que a verdade que Maria guardava havia muito tempo era ainda mais devastadora. Antes que pudesse reagir, os olhos do homem brilharam com raiva. Ele deixou escapar algo. Teu pai, ele morreu por você. Um silêncio sepulcral se abateu sobre a multidão. As sirenes soavam novamente ao longe, mas elas eram meras sombras diante da revelação. O coração de Helena disparava, e ela sentiu que o mundo girava ao redor dela. O que quer que estivesse acontecendo não era apenas uma questão entre Jorge e Maria. Agora era uma batalha em que suas vidas estavam entrelaçadas de maneiras que ninguém poderia imaginar. Os olhares começaram a mudar, desnudando segredos guardados em sussurros. O que era uma conversa sobre uma mãe buscando sua filha, agora se tornara muito mais perigoso. A adrenalina pulsava, a história estava mudando diante delas. E enquanto o calor da tensão aumentava, Helena percebeu que estava prestes a descobrir mais sobre seu passado do que poderia suportar. O que Maria ocultou? O que se revelaria? O pânico se instalou e a luta por justiça se tornava uma questão de vida ou morte. E, acima de tudo, o que mais estava por vir que poderia transformar tudo novamente? Helena congelou, o impacto das palavras do homem reverberando na sua mente como uma onda imensa. Teu pai, ele morreu por você. A multidão prendeu a respiração. O clima havia mudado de expectativa para tensão pura. O rosto de Maria se contorceu entre dor e confusão. O que você está dizendo? Lutava por moradias para os pobres. Jorge abafou nossa luta. E ele pagou com a vida. Maria olhava para Helena com olhos cheios de dor. E a conexão entre elas se tornava ainda mais profunda, mais complexa. A cada palavra, as verdades que antes estavam escondidas começavam a surgir como sombras sob a luz. A multidão começou a agitar-se. As expressões variavam de raiva a tristeza. O homem que gritou, o ativista, olhava furioso para Jorge. Você não foi satisfeito em destruí-los. Cada vida que você tira, cada sonho que você quebra. A veemência dele era intensa, suas palavras como facas atingindo o coração.
E então um grito cortou o ar. Maria. Uma voz aguda, uma garota de cerca de 10 anos, com cabelos cacheados e olhos brilhantes, empurrou-se através da multidão. Mãe, eu tô aqui! A menina correu até Maria e o mundo ao redor delas parecia desmoronar. O que parecia ser um momento de reencontro rapidamente se transformou em um turbilhão. Todos se calaram. Maria agarrou a menina, o alívio inundando seu rosto marcado pela dor. Mas o que ninguém esperava era a reação de Jorge. Ele se aproximou. Um gesto que parecia surreal. Entregue a Maria. Você não pode cuidar dela. Você está prestes a perder tudo de novo. Deixe que eu cuide dela. Um grito de horror percorreu a multidão. Helena não podia acreditar no que ouvia. Como você se atreve? Uma raiva ardente crescia dentro dela. E a necessidade de proteger Maria e a menina se tornava avassaladora. Você não pode fazer isso. Você não sabe o que está em jogo. Jorge contra-atacou. Essa criança não tem futuro com você. Venha comigo. E você terá tudo. A proposta soava tentadora, mas a verdade estava clara. Para Jorge, era mais uma peça em seu jogo cruel de poder. Maria olhou para Helena, os olhos úmidos e cheios de medo. Posso perder minha filha de novo? O desespero de uma mãe foi palpável. A multidão se agitava. A tensão estava no auge, como se o ar tivesse se tornado espesso. Um choque que poderia explodir a qualquer momento. Vamos, Maria. Esse é o seu momento. O ativista gritou, suas palavras chamando uma nova esperança. Mas as asas de esperança pareciam pesadas. O pânico se instalou. Quem realmente estava lutando por quê? E qual era a verdade sobre cada um deles? No meio disso tudo, um repentino barulho cortou a atmosfera tensa. E antes que alguém pudesse reagir, um tiro ecoou. A multidão explodiu em gritos e todos começaram a se mover em pânico. Helena olhou para Maria e a menina, chocada. O que aconteceu? A última visão que teve foi de Jorge caindo ao chão. E então tudo se tornou um caos. Sirenes, gritos, o mundo estava desmoronando. E no meio de tudo isso, a questão pairava na mente de Helena. Quem realmente estava salvo agora? Helena ficou paralisada. O tiro soou como um trovão, ecoando na confusão. Pessoas gritavam, corriam, e o caos explodiu ao seu redor. Ela olhou para Maria e a menina, seus rostos pálidos, mas o medo foi ofuscado por uma nova determinação. Vamos! Gritou, puxando ambas para onde pudesse ficar a salvo. Mas antes que pudessem se mover, uma sombra se lançou na direção delas, desenhando um contorno ameaçador. Era Jorge caindo ao chão. A expressão de desespero se misturando ao que parecia ser uma manipulação bem ensaiada. Não, por favor! Ele gritou, sua voz carregada de fragilidade. A multidão, antes em pânico, agora se aglomerava, atraída por aquele clamor. É uma armadilha, não se deixe enganar. O ativista que havia gritado antes surgia de novo, sua voz ecoando entre as inseguranças. Ele não está ferido. É tudo parte do jogo dele. Mas Maria, com o coração na garganta, avançou procurando por Jorge. Sua expressão uma mistura de preocupação e confusão. O que aconteceu? Você não pode estar morto. Helena a segurou, puxando-a de volta. Estamos em perigo. Precisamos sair daqui. Mas em vez de responder, Maria estava fixada em Jorge, que se contorcia no chão. Suas mãos ensanguentadas sobre a camisa branca. Ele não pode morrer. Isso não pode acontecer. Um murmúrio se espalhou entre as pessoas. Os olhares mudavam de Jorge para Maria, e a tensão se transformava em um torvelinho de emoções. Lembranças de um passado escondido se agolpavam, fazendo Helena sentir que a história que conhecia estava para desmoronar. Ela estava prestes a descobrir que aquela conexão ainda não era completa. Então, de repente, do fundo da multidão, uma voz cortou o ar. Ele não é o que parece. Ele tem algo a esconder. Era uma mulher alta e com uma presença forte. Seus olhos brilhavam com determinação enquanto ela empurrava-se para frente. Maria, você não sabe, mas Jorge, ele é seu pai.
Um silêncio denso caiu sobre todos. Helena teve uma sensação de que o chão havia se aberto, revelando um abismo de segredos. O que? Maria sussurrou, as palavras saindo de sua boca como um balbucio. Isso não pode ser verdade. Eu sou uma amiga dele. Ele nunca quis que você soubesse. Mas a verdade é que você e sua filha têm uma ligação que vai além do que imaginamos. O ativista que morreu, ele estava tentando expor a verdade. E Jorge, ele usou seu poder para destruir as evidências. Maquinou tudo para ficar com você. A revelação caiu como um peso sobre os ombros de todos. A multidão bloqueou a respiração. A tensão estava tão palpável que podiam quase tocá-la. O tumulto aumentava, com as pessoas pressionando-se, sem saber em quem confiar. O lamento de Maria, frustrado, subia nas notas agudas de seu desespero. Por que você fez isso, Jorge? Ele já não parecia o magnata imbatível. Agora exibia uma fraqueza nova, desprotegido. Não é assim. Você não entende. Ele gaguejou, mas a determinação da mulher à sua frente não o deixava escapar. O ativista, ele estava prestes a expor nossos negócios. E você era a única parte do puzzle que eu poderia controlar. Jorge estava desmoronando sob o peso de sua própria manipulação. Helena sentiu o aperto no peito. A menina então puxou a mão de Maria. Mãe, o que está acontecendo? O olhar da criança era puro, inocente, enquanto tudo ao redor delas desmoronava. Era um chamado à responsabilidade. Maria virou-se para ela e a conexão instantânea entre elas renovou o sentido da luta. Eu nunca vou deixar você. Ela gritou, e a luz na sua frente se acendeu mais uma vez. Helena, tocada pela determinação de Maria, olhou para a multidão e sentiu que aquele drama ainda não tinha fim. Os rostos em volta estavam em alerta e as sirenes já estavam de volta, aumentando a corrente de preocupação. Precisamos agir. A verdade não pode morrer aqui, gritou. Os olhos da multidão seguiram-na, uma onda de coragem começando a surgir como tempestade. Mas a pergunta ficou no ar. Como elas poderiam escapar daquela teia de mentiras e revelações devastadoras? A luta estava apenas começando. Helena estava paralisada, a revelação da mulher soando como uma bomba. Jorge é o seu pai? O choque na multidão era palpável, mas a realidade era muito mais profunda. Enquanto a tensão se intensificava, algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar. Ela não sabe de nada. Uma mulher avançou pela multidão, empurrando pessoas como se estivesse em uma corrida. O sorriso dela era frio, como um vento cortante. Com um olhar determinado, ela se posicionou entre Jorge e Maria. Chega de mentiras. Todos ficaram em silêncio, o clima carregado de suspense. A mulher não era ninguém que Maria e Helena reconhecessem, mas não havia como ignorar a força dela. Você é a razão pela qual tudo isso ocorreu, gritou a mulher, apontando para Jorge com dedos trêmulos, mas firmes. Você destruiu vidas. Sua ganância matou o pai dela. As palavras causaram um estardalhaço. Helena sentiu seu coração acelerar. O passado de Maria estava sendo exposto sem remorso. Quem é você? A voz de Helena se elevou, cheia de incredulidade. Por que você sabe tanto? Meu nome é Raquel, começou ela, olhando todos nos olhos. E eu trabalhava com Maria, com o pai dela, o ativista que Jorge matou para silenciar. A afirmação dela reverberou na multidão como uma onda. Ele não apenas obstruiu o caminho deles para expor a verdade. Ele simplesmente os eliminou. Uma nova camada de horror se instalou. Jorge tentou reagir, mas a expressão dele mostrava que a verdade o havia atingido. Calha a boca. Você tá falando besteira. A raiva dele parecia quase desesperada. Um desespero que não era esperado. Maria, ainda chocada, olhava de Raquel para Jorge, tentando juntar as peças ao mesmo tempo que sua vida desmoronava. Você matou meu pai? A voz dela era um sussurro, mas cheia de dor. A pressão dos olhares pesava sobre todos como uma tempestade prestes a eclodir. Sim,
E o que você fez, Jorge? Tentou se passar por uma figura paterna? Raquel avançou, o olhar fulminante. Você se importou apenas com o poder, não com a vida de quem estava ao seu redor. Maria, desolada, se virou para Helena, lágrimas nos olhos. É verdade? A angústia na voz dela cortava como uma faca. Helena não sabia o que responder. O mundo parecia girar em câmera lenta. Os murmúrios na multidão aumentaram, e algumas pessoas começaram a se afastar, com medo. Mas foi nesse momento que a criança, a filha de Maria, puxou a mão da mãe. Mãe, vamos embora. Não podemos ficar aqui. Os olhos da menina brilhavam com preocupação. Isso trouxe um passo à frente à realidade. Então, de repente, como se o destino estivesse traçando um caminho inesperado, Raquel disse: E você também é uma peça-chave nessa história, Maria. O seu pai deixou uma mensagem antes de morrer. Ele gravou tudo. E a verdade que você busca está escondida em um lugar que pode mudar a vida de todos nós. A multidão ficou em silêncio, a expectativa pairando como um pano pesado. Helena sentiu o nó na garganta se tornar insuportável. O que seria essa mensagem? O que mais estava por vir? O coração dela batia com força enquanto as sirenes se aproximavam. Raquel continuou. Mas você terá que decidir, Maria. Permanecer na segurança de Jorge ou lutar pela verdade do seu passado. De repente, a tensão atingiu um novo clímax. O que esse novo segredo implicava? Que papel todos estavam prestes a desempenhar? Você é valente e essa batalha apenas começou. Raquel chamou, e as palavras ecoaram, porém o futuro estava incerto. Helena, Maria e o olhar da menina se cruzaram, compreendendo que a escolha que fariam iria determinar tudo. As peças do quebra-cabeça estavam se reunindo, mas cada uma carregava seu próprio peso, uma pressão que poderia explodir a qualquer momento. E no fundo a pergunta permanecia: estariam preparadas para o que vinha pela frente? Helena estava paralisada, a revelação da mulher soando como uma bomba. Jorge é o seu pai? O choque na multidão era palpável, mas a realidade era muito mais profunda. Enquanto a tensão se intensificava, algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar. Cuidado! Era um grito agudo, desesperado, que veio de um canto da multidão. Antes que alguém pudesse reagir, uma figura emergiu, correndo em direção a Jorge. Era um homem, cabelos desgrenhados, com um olhar frenético. Helena sentiu um frio na espinha. Você não pode fazer isso, Jorge. O homem gritou, a voz cortante como vidro. A multidão se afastou, criando um espaço entre eles. Mas o que aconteceu a seguir fez o coração de Helena parar. O homem puxou uma arma, um revólver brilhante na luz da cidade. Saia do caminho! Ele gritou, sua voz tensa, sua mão trêmula. Jorge, agora com um olhar de desespero, recuou. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Todos respiravam com dificuldade. Você é louco! Jorge se defendeu, mas era visível o pânico em seu rosto. O homem avançou, sem olhar para a multidão. Ela é sua filha. Você não vai continuar destruindo vidas. As palavras dele atingiram Helena em cheio. A verdade estava se revelando, como um pesadelo do qual ninguém conseguia acordar. Os gritos começaram a ecoar. Pessoas começaram a se afastar, ligadas pelo medo. Um silêncio sufocante pairou, enquanto o homem tentava se concentrar, mantendo Jorge em sua mira. Eu vou fazer você pagar pelo que fez. Helena olhou para Maria, que estava em estado de choque, a expressão da mãe se transformando em horror. Calma, calma, ninguém precisa se machucar. Helena exclamou, mas sua voz soava distante. O mundo parecia desmoronar ao seu redor. A menina, com lágrimas nos olhos, segurou a mão de Maria mais forte. Mãe! A inocência dela trouxe um breve raio de esperança, mas o clima que pairava era denso, prestes a explodir. E então a tragédia aconteceu. Sem aviso, o homem pressionou o gatilho. O tiro ecoou como um trovão. E tudo aconteceu em câmera lenta. Helena viu o olhar de choque de Jorge,
a expressão de dor e incredulidade enquanto balançava para trás. Ele caiu, o corpo imobilizado, enquanto o silêncio se espalhava como uma sombra. O grito da multidão se transformou em um coro de horror, algazarra e pânico. Maria gritou. Helena sentiu um nó na garganta, o desespero crescendo como uma tempestade. O homem, olhando horrorizado para Jorge caído, percebeu o que havia feito. Não, o que eu fiz? As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dele, misturando a raiva com um profundo desespero. Helena não sabia para onde olhar. O que havia acabado de acontecer mudaria tudo. O que Jorge era, o que Maria representava, tudo estava se desintegrando diante de seus olhos. As pessoas começaram a recuar. Gritos e murmúrios se tornaram um turbilhão de vozes chocadas. Agora o que fazemos? Alguém gritou, a tensão nascendo de forma ainda mais elétrica. Os olhares se voltaram para o homem e Jorge, que ainda estava no chão, a vida escorrendo entre seus dedos. A multidão, cada vez mais inquieta, era um mar de incertezas. O ativista, já sem chão, olhou para as pessoas em volta. Isso não pode acabar assim. Não podemos deixar Jorge se sair com a dele. As palavras dele ressoaram, despertando uma nova força, mas o clima já estava estragado pela perda. O choque estava colado em cada rosto. Helena, com o coração disparado, fixou os olhos em Maria e na menina, desejando encontrar a coragem que parecia fugir. Vamos, precisamos sair daqui. Mas a confusão tomou conta. A história que conheciam tinha tomado um rumo sombrio. O grito de Maria ressoou de novo, profundo, enquanto ela se ajoelhava ao lado de Jorge. Por que isso? Você não precisa fazer isso. Os olhos dela estavam cheios de dor, e cada segundo seguinte parecia um eco do que havia acontecido. Mas o que mais estava por vir? O que ainda se escondia sob a superfície calada das emoções? O destino de todos ali estava em uma linha tênue, e em meio ao caos, uma questão pairava, até onde a verdade poderia levar todos eles. Helena estava paralisada, a revelação da mulher soando como uma bomba. Jorge é o seu pai? O choque na multidão era palpável, mas a realidade era muito mais profunda. Enquanto a tensão se intensificava, algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar. Cuidado! Era um grito agudo, desesperado, que veio de um canto da multidão. Antes que alguém pudesse reagir, uma figura emergiu, correndo em direção a Jorge. Era um homem, cabelos desgrenhados, com um olhar frenético. Helena sentiu um frio na espinha. Você não pode fazer isso, Jorge. O homem gritou, a voz cortante como vidro. A multidão se afastou, criando um espaço entre eles, mas o que aconteceu a seguir fez o coração de Helena parar. O homem puxou uma arma, um revólver brilhante sob a luz da cidade. Saia do caminho! Ele gritou, sua voz tensa, sua mão trêmula. Jorge, agora com um olhar de desespero, recuou. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Todos respiravam com dificuldade. Você é louco! Jorge se defendeu, mas era visível o pânico em seu rosto. O homem avançou, sem olhar para a multidão. Ela é sua filha. Você não vai continuar destruindo vidas. As palavras dele atingiram Helena em cheio. A verdade estava se revelando como um pesadelo do qual ninguém conseguia acordar. Os gritos começaram a ecoar. As pessoas começaram a se afastar, ligadas pelo medo. Um silêncio sufocante pairou enquanto o homem tentava se concentrar, mantendo Jorge em sua mira. Eu vou fazer você pagar pelo que fez. Helena olhou para Maria, que estava em estado de choque, a expressão da mãe se transformando em horror. Calma, calma, ninguém precisa se machucar, Helena exclamou, mas sua voz soava distante. O mundo parecia desmoronar ao seu redor. A menina, com lágrimas nos olhos, segurou a mão de Maria mais forte. Mãe! A inocência dela trouxe um breve raio de esperança.
Mas o clima que pairava era denso, prestes a explodir. E então a tragédia aconteceu. Sem aviso, o homem pressionou o gatilho. O tiro ecoou como um trovão. E tudo aconteceu em câmera lenta. Helena viu o olhar de choque de Jorge, a expressão de dor e incredulidade, enquanto balançava para trás. Ele caiu, o corpo imobilizado, enquanto o silêncio se espalhava como uma sombra. O grito da multidão se transformou em um coro de horror, algazarra e pânico. Maria gritou. Helena sentiu um nó na garganta, o desespero crescendo como uma tempestade. O homem, olhando horrorizado para Jorge caído, percebeu o que havia feito. Não, o que eu fiz? As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dele, Misturando a raiva com um profundo desespero. Helena não sabia para onde olhar. O que havia acabado de acontecer mudaria tudo. O que Jorge era, o que Maria representava, tudo estava se desintegrando diante de seus olhos. As pessoas começaram a recuar, gritos e murmúrios se tornaram um turbilhão de vozes chocadas. Agora, o que fazemos? Alguém gritou, a tensão nascendo de forma ainda mais elétrica. Os olhares se voltaram para o homem e Jorge, que ainda estava no chão, a vida escorrendo entre seus dedos. A multidão, cada vez mais inquieta, era um mar de incertezas. O ativista, já sem chão, olhou para as pessoas em volta. Isso não pode acabar assim. Não podemos deixar Jorge se sair com a dele. As palavras dele ressoaram, despertando uma nova força, mas o clima já estava estragado pela perda. O choque estava colado em cada rosto. Helena, com o coração disparado, fixou os olhos em Maria e na menina, desejando encontrar a coragem que parecia fugir. Vamos, precisamos sair daqui! Mas a confusão tomou conta. A história que conheciam tinha tomado um rumo sombrio. O grito de Maria ressoou de novo, profundo, enquanto ela se ajoelhava ao lado de Jorge. Por que isso? Se não precisa fazer isso. Os olhos dela estavam cheios de dor, e cada segundo seguinte parecia um eco do que havia acontecido. Mas o que mais estava por vir, o que ainda se escondia sob a superfície calada das emoções. O destino de todos ali estava em uma linha tênue, e em meio ao caos, uma luz ofuscante cortou o céu. Uma explosão. O som ensurdecedor fez a terra tremer, e a multidão começou a se agitar em pânico. Pessoas caindo, gritos misturados ao caos. E a cena se desenrolou como um filme em câmera lenta. Helena viu o corpo de Jorge se contorcer. Não por medo, mas por um poder que emanava dele. A fumaça começou a se espalhar, obscurecendo a visão. Helena ficou paralisada, seus olhos fixos em Jorge, que agora se levantava lentamente. Mas ele não estava mais sozinho. Uma figura familiar surgiu da fumaça. Um homem, forte e imponente. Você não deveria ter tentado me parar, Jorge. Era o pai de Maria, o ativista, o homem que todos pensavam estar morto. O rosto de Jorge palideceu. Isso não pode ser, ele sussurrou, as palavras se perdendo na confusão. Você destruiu minha vida, o ativista gritou, sua voz ecoando sobre o clamor da multidão. Você pensou que poderia apagar minha luta? E no momento em que suas palavras atingiram Jorge, o verdadeiro significado da batalha começou a surgir. Helena estava atônita. O que isso significava? O que mais estava envolvido nessa teia de mentiras? Como a vida de Maria e sua luta se entrelaçavam de forma tão profunda? Tudo o que pensavam saber sobre Jorge e a luta deles estava prestes a mudar para sempre. E a pergunta persistia. Seriam capazes de enfrentar a verdade que agora surgia? A cena estava em frangalhos. A fumaça se espalhava pelo ar, obscurecendo o que antes era um espaço cheio de vidas, esperanças e sonhos. Helena mal conseguia processar o que estava acontecendo. O ativista estava de pé, revitalizado pela verdade, e Jorge desmoronava. E a multidão, paralisada, observava como se estivesse presa em um pesadelo. Então Maria, de olhos arregalados, gritou pelo pai que todos pensaram estar morto. Você me deixou? Ela se virou para o ativista,
a dor transbordando em seu olhar. O homem, antes forte e imponente, hesitou. Era como se uma sombra pairasse sobre ele. Maria, eu fiz o que pude, ele começou. Mas a voz falhou. Eu estava tentando te proteger. Proteger? Com sua morte? O desespero tomou conta dela. As palavras saíam como um eco triste, reverberando entre a multidão. O olhar de Jorge, mesmo em seu estado frágil, ainda exibia um poder que atraía a atenção dos presentes. O ativista se virou para Jorge, agora em um duelo de olhares. Você destruiu minha vida e a dela. Mas a verdade é uma força que você não pode controlar. A indignação nas palavras dele criou uma tensão elétrica no ar. Mas a verdadeira reviravolta estava prestes a acontecer. Subitamente, um brilho cortante de luz azul surgiu dentre a fumaça. Era uma sirene, mas não qualquer sirene. Um carro da polícia entrou na cena, e antes que alguém pudesse reagir, uma figura saiu apressadamente dele. Um oficial, com um olhar determinado, se aproximou. Todos permaneçam calmos. Estamos aqui para investigar o que está acontecendo. A multidão fez barulho, mas o oficial levantou a mão, exigindo silêncio. O olhar dele cruzou com o de Jorge. Você se identificou corretamente? Eu sou apenas um homem de negócios. Estou sendo atacado. Jorge respondeu, sua voz balindo. O oficial não se deixou enganar. Temos relatos do seu envolvimento em atividades suspeitas de extorsão e crimes contra a comunidade. Maria. Ele hesitou e olhou para Maria. Você sabia que ele está sendo procurado? O choque atravessou o rosto de Maria, o coração dela disparando. O quê? Não, é mentira. Mas sua insegurança era palpável. A multidão murmurou em espanto, cada um tentando colocar as peças juntas. Foi então que o oficial puxou algo do bolso. Um documento. A sua mãe, Maria, ela estava sob proteção policial após ter denunciado o que Jorge estava fazendo. Ele não apenas destruiu vidas, ele também a deixou em perigo. O que quer que a recém-descoberta verdade significasse virou tudo de cabeça para baixo. Maria ficou em silêncio, o queixo caindo. Helena sentiu que o chão sumia. Maria, o que você fará agora? O ativista perguntou, a vulnerabilidade nos olhos dele exposta. Jorge, em um último ato desesperado, tentou se levantar, mas mansamente caiu novamente. Nada disso é verdade. Você é tudo o que eu tenho. Maria olhou ao redor, seu olhar em Helena, e então para a menina ao lado dela. Eu não sei o que pensar, eu não sei. As lágrimas escorriam pela face dela. Mas o oficial estava decidido. A verdade, Maria, é que você tem o poder de mudar isso. Precisamos de você para falar, para denunciar. Você não está sozinha. Nesse momento, uma nova tensão tomou conta do ar. Maria estava diante de escolhas inimagináveis, e a única coisa que ela sabia era que a verdade tinha um preço. Mas havia algo mais, algo ainda não revelado. Os olhos dela se trouxeram à luz, cheios de fogo e determinação. Não posso deixá-lo ganhar. Mas e se tudo que eu conheço estiver errado? No meio da confusão, Helena gela. O pavor a envolvia, e a pergunta pulsava. Quem era realmente Jorge? A revelação estava mais perto do que nunca. Mas qual seria o custo de descobrir? A vida de todos estava em jogo. E a batalha pela verdade apenas começava. O que mais estava prestes a ser revelado neste meio? E, ao final, quem realmente são os inimigos? Maria ficou paralisada, o olhar fixo no pai, que todos pensavam estar morto. A verdade estava diante dela, como um espelho cruel, refletindo dor e perda. Por que você me abandonou? Sua voz era um sussurro carregado de mágoa. O ativista, com lágrimas nos olhos, respondeu: Eu fiz o que pude, Maria, por sua segurança. A multidão observava, completamente absorta. O clima estava pesado, como se todos respirassem em uníssono. Jorge, no chão, tinha um semblante pálido, mas ainda lutava.
Isso não pode ser, ele murmurou, tentando puxar forças. Os sussurros na multidão ecoavam dúvidas e sentimentos misturados. A tensão aumentava à medida que a polícia se aproximava, prontos para agir. Vamos, Maria. É hora de se libertar desse passado. Gritou Raquel, sua voz segura em meio ao caos. Maria hesitou, mas a voz forte do oficial a incentivava a decidir. Você não tá sozinha. A comunidade tá do seu lado. Ela olhou para a menina ao seu lado. Viu o medo nos olhos inocentes e o peso da responsabilidade desabou sobre seus ombros. Eu não posso deixar isso continuar. Sua determinação crescia, uma chama acesa em seu coração. Infelizmente, Jorge, com suas últimas forças, atacou. Você não sabe o que está fazendo. O público prendeu a respiração, todos esperando o que viria a seguir. Maria deu um passo à frente, colocando-se entre Jorge e a multidão. Chega, vou contar a verdade. Você não pode mais me controlar. A coragem dela foi um raio em meio à escuridão. As sirenes soavam e a tensão começava a dissolver. O ativista se posicionou ao lado de sua filha. Eu estarei aqui com você, Maria. Juntos, vamos expor tudo. E aquele pacto, como um fio invisível, os uniu num instante. Naquele momento, a verdade começou a ganhar forma. Jorge olhava, tomado pelo desespero. Vocês não vão conseguir. Eu sou mais forte. Mas as correntes da mentira estavam quebradas. A coragem de Maria iluminava o caminho. A multidão começou a se mover, unida em um só clamor por justiça. Helena, emocionada, sentiu um nó na garganta, percebendo que a luta não estava apenas diante dela, mas dentro de cada um presente. Vamos juntos, essa é a nossa chance. As palavras ecoaram e a multidão se tornou uma onda de força coletiva e solidariedade. Eles avançaram, todos juntos, lado a lado, com o intuito de não se calar. E enquanto as luzes da cidade brilhavam como testemunhas da nova era, Jorge, acabado, percebeu que havia perdido sua luta. A verdade sempre triunfaria, e ele não poderia escapar dela. O último olhar de Maria, cheio de dor e perdão, atravessou o ar, como uma nova fase de alívio e libertação. Quando a poeira começou a assentar e as sirenes finalmente pararam, uma nova esperança repousava no coração da cidade. A vida tomaria um novo rumo e a luta por justiça se tornaria uma chama que nunca se apagaria. Mas enquanto tudo parecia mais claro, Helena sabia que essa era apenas a primeira página de uma nova história. O que viria a seguir? Quais outras verdades ainda estavam escondidas nas sombras? Ela sentiu uma excitação crescente no peito, sabendo que a jornada apenas começava. E você, está preparado para o que virá? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmalhe o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que a voz da verdade nunca se cale. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não perca tempo, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio.